Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Christian, estamos de volta com nossa disciplina de Macroeconomia 1 e hoje a gente vai falar aqui uma aula rápida sobre orçamento, tá? Essa foi a parte que faltava, né, da nossa última aula e depois vou fazer mais um vídeo para complementar e a gente voltar aí para a nossa parte sobre as curvas e SLM que a gente vai entrar a partir já da nossa próxima aula, ok? Então vamos lá, apenas para relembrá-los que o livro que nós estamos adotando é o livro do Dornbusch Fischer, tá? De macroeconomia. Estamos seguindo aí a partir do capítulo 3, estamos finalizando essa parte e vamos dar prosseguimento então à nossa matéria. Então vamos lá. A disciplina, né? A primeira coisa que vem à mente é a gente perguntar o seguinte, né? O que seria esse orçamento, né? O que é o orçamento do governo e como que ele vai afetar a economia. Quando a gente fala em orçamento, a gente está se referindo basicamente às contas do governo. Isto é, como o governo ele faz a arrecadação dos seus fundos, né? De como que ele se mantém dentro da economia. A forma como o governo ele vai se manter, né, na economia, basicamente por meio da arrecadação tributária, ou seja, por meio da arrecadação dos famosos impostos que nós, consumidores, nós brasileiros, pagamos aí para o nosso governo e qualquer outra pessoa também paga. Tá? Então, esse imposto ele vai entrar na conta do governo de forma positiva, de forma que ele vai poder utilizar esses recursos para realizar compras de bens e serviços, além de realizar transferências governamentais, como a gente já até demonstrou isso nas nossas aulas anteriores, em que a gente mostrou que o gasto do governo ele tem os dois lados, né? Tem o lado da arrecadação e o lado do gasto em si. Então, como que ele vai poder afetar, né, a economia? Por meio do gasto, né, por meio do orçamento, né, a questão superavitária, orçamentária do governo, nós vamos conseguir, o governo ele poderá verificar como ele irá gastar, né, esses recursos na atividade econômica. De modo que se ele aumentar os seus gastos, ele também pode gerar renda. Tá? De que forma? Por meio da construção de praças, por meio do investimento em infraestrutura, saúde, educação, tudo isso são formas do governo realizar gastos. Mas para ele realizar esse gasto, ele precisa de um orçamento, ele precisa de ter uma receita para realizar esse gasto. Logo, se ele tem uma receita menor do que esse gasto, ele vai entrar no que a gente chama de déficit. Quando a sua receita ela é superior a esse gasto, nós falamos que o orçamento do governo ele é superavitário. Tá? Então, a gente vai considerar a partir desse momento, essa relação de superávit orçamentário. Como que ela vai ser formada, né? Esse BS aí que a gente tem aí na nossa apresentação, né? O Budget Surplus, que significa basicamente esse excedente da receita do governo, né? Esse superávit orçamentário que o governo ele pode ter frente aos seus gastos com bens e serviços e também transferências. E a gente vai representar isso basicamente da seguinte forma. Nós vamos ter então aí que o nosso superávit orçamentário, ele é indicado aí por esse BS, tá? Bem, pessoal, voltamos aqui, tivemos um pequeno problema. Mas, como eu havia falado, nós então vamos representar o nosso orçamento como sendo basicamente esse nosso BS. E assim o orçamento do governo ele vai ser composto por basicamente quem? A tributação, né? O gasto do governo e as transferências. Percebam que quem vai estar realizando, né? Quem é o principal agente aí que vai proporcionar que esse orçamento ele seja superavitário é nada menos do que a tributação. Então, o gasto do governo vai entrar negativo, bem como as transferências. Como nós percebemos, nós já falamos, a partir de agora a gente está considerando quem? Né? A renda disponível. Então, a gente pode representar essa tributação como sendo da seguinte maneira. Então, nós vamos ter que qualquer parcela de renda
ela vai sofrer uma tributação dentro desse nosso modelo, dessa nossa representação do orçamento do governo, tá? Então, a hipótese do imposto de renda ela vai mostrar para a gente que a variação, né, ou melhor, que o superávit do governo vai ser representado pela tributação, menos o gasto do governo, menos as transferências governamentais. Então, percebam o seguinte, aqui nós temos uma representação gráfica do nosso orçamento do governo. Então, neste gráfico, nós representamos aqui essa reta vermelha aqui que a gente representa, ela seria o orçamento governamental. Então, percebam que nesses dois eixos em que a gente tem aqui o orçamento, aqui o nível de renda e o nível de produto da nossa economia. Então, quando esse orçamento ele está abaixo, né, desse nosso eixo horizontal aqui de renda e produto, a gente fala que essa economia ela está incorrendo em déficit. Por quê? Porque basicamente o orçamento do governo ele vai depender de quem? Do imposto e da renda da produção da economia, né? E de como o governo está realizando seus gastos e as suas transferências. Então, qualquer ponto abaixo, né, daqui, nós incorreremos em déficit do governo. Isso significa basicamente o quê? Que há um nível baixo de renda, e se há um nível baixo de renda, há consequentemente uma baixa arrecadação. Se você tem uma baixa renda, consequentemente você também pode ter um baixo nível de produto. Então, tendo pouca produção, você não vai empregar pessoas, então não empregando pessoas, você vai começar a ter perda de renda. Então, você vai ter perda de arrecadação. E com perda de arrecadação, você incorre em déficit orçamentário. Ok? Já quando a gente fala que há superávit, nós estamos dizendo que o nível de renda ele é elevado. Então, à medida que você tem um nível de renda cada vez maior, você, de certa forma, ele teria que ser mais taxado, né? Teria que ser cobrado um nível de tributação maior. Ou seja, maiores níveis de renda, maior nível de produção e, consequentemente, maior nível de produção, maior nível de emprego, maiores rendas. Maiores rendas, maior arrecadação. E aí a gente entra com, basicamente, como se fosse um efeito multiplicador da economia, fazendo com que haja, assim, um superávit orçamentário. A ideia é sempre que esse orçamento ele seja equilibrado ou superavitário. Claro que no caso do Brasil, nós temos percebido que o orçamento do governo ele tem se encontrado deficitário, justamente por conta do excesso de gastos que o governo tem realizado nos últimos tempos, também em frente a diversos outros problemas que a economia vem sofrendo, principalmente por conta dessa questão, neste momento, da pandemia do coronavírus. Ok? Frente a isso, nós vamos observar o seguinte. Então, quais que seriam os efeitos de variações que possam acontecer no orçamento? Então, aqui a gente vai supor uma variação de política fiscal. Tá? Lembrando, o que seria uma política fiscal? Política fiscal é tudo aquilo voltado relacionado ao governo, basicamente. Então, gastos do governo, corte no imposto, aumento de imposto, aumento de gasto, né, de compras de bens e serviços. Então, se o governo ele aumenta gasto, isso é uma política fiscal. Tá? Lembrando que política monetária ela está basicamente voltada para o lado, como o nome já fala, para o lado monetário, relacionado à moeda. Então, isso envolve o quê? Taxa de juros, transações de mercado aberto, quantidade de moeda que você tem em circulação, tudo isso vai englobar, né, demanda e oferta de moeda, tudo isso está relacionado à política monetária. Mas aqui o nosso foco é na política fiscal. Então, vamos supor aqui que haja um aumento do gasto do governo. Como que isso pode afetar o orçamento governamental? Como que isso pode afetar o superávit orçamentário? Então, aqui a gente tem que a variação superavitária vai se dar pela variação da tributação menos a variação do gasto do governo. Aqui não estamos considerando
para fins de simplificação, gastos com transferências, ok? Então, nós vamos ter aqui basicamente que a variação do superávit orçamentário ela pode ser descrita como sendo T vezes o multiplicador vezes a variação do gasto menos o gasto. Ah, mas por que apareceu esse T, esse alfa, delta, variação de G? Porque basicamente as transferências, o imposto de renda, ele está relacionado à variação da tributação, tá? E o que vai fazer com que você tenha uma variação da tributação e vai aumentar esse efeito sobre a atividade econômica vai ser quem? O efeito multiplicador vezes o gasto do governo. E aqui no caso a gente só está abrindo essa expressão para demonstrar esse efeito da variação da política fiscal, ok? Então aí a gente vai abrir essa representação e aí a gente vai encontrar a seguinte expressão, tá? Então nós vamos ter, né, que a tributação, né, ou melhor, o imposto, a variação, né, vai ser T sobre 1 menos C, 1 menos T menos 1, que é basicamente essa expressão aqui, só que aberta, né? Quem é alfa? Alfa é basicamente o nosso multiplicador, né? Então nós temos aí que é 1 sobre 1 menos C, 1 menos T. Isso aqui tudo é o nosso multiplicador, correto? Que é quem? No nosso caso aqui, esse membro aqui, todo que nós temos aqui nessa questão. Como a gente tem o menos 1 aqui, que estamos colocando em evidência a variação do gasto do governo, o que a gente pode fazer? Nós podemos colocar em evidência, né? Tirar no mínimo o múltiplo comum e multiplicar pelo menos 1. E vamos encontrar essa seguinte expressão, né? 1 menos C vezes 1 menos T vezes menos 1 vai ser basicamente 1 menos C, 1 menos T, tá? Então aqui nós vamos ter essa expressão. Como temos o T aqui, então por isso ficou T menos 1 mais C, 1 menos T, correto? Dando prosseguimento, agora a gente vai ter que resolver essa expressão. Então aqui, só para a gente simplificar, né, a ideia aqui não é ficar fazendo demonstrações algébricas, mas apenas para vocês entenderem como que quando vocês forem pegar o livro, vocês vão encontrar basicamente essa expressão, ok? Então aqui é só para demonstrar o quê? Que a variação agora do superávit orçamentário, dado uma variação do governo, ela pode impactar de forma negativa o superávit orçamentário. Por quê? Porque pensem comigo, se você tem um aumento, né, do gasto, o que isso vai incorrer? Ah, beleza, vocês podem pensar o seguinte, você, Christian, mas você falou que aumento de gasto pode gerar aumento de renda. Sim, só que a gente não está considerando tanto esse efeito multiplicador e como que isso pode gerar de renda, mas a gente está falando especificamente de orçamento, tá? Então, no caso do orçamento, se o governo ele aumentar um gasto, né, gastar com compras de bens e serviços, atividades administrativas ou qualquer outra coisa, isso vai afetar quem? O orçamento. Ele vai poder ter, consequentemente, uma menor arrecadação. Ah, mas ainda para mim isso aqui não está claro. Como que eu posso verificar ou como que eu posso observar isso da melhor maneira possível? Então vamos colocar isso em números, que assim talvez fique um pouco mais claro essa observação com relação ao orçamento. Então percebam o seguinte, para facilitar, vamos supor que haja um aumento do gasto do governo e com isso a gente tem os seguintes dados. Então percebam aqui o seguinte, que não é somente o gasto, nós temos que levar em consideração a propensão marginal a consumir, o nível de tributação, tudo isso tem que ser considerado. Então aqui a gente está considerando basicamente, para termos de exemplo, uma propensão marginal a consumir de 0,8, um imposto de 0,25. Então a gente vai pegar basicamente esses valores e vamos considerar aqui essa nossa equação para demonstrar o que irá ocorrer com a variação do superávit orçamentário. Então qual vai ser o efeito disso? Vamos observar. Primeiro a gente está fazendo aqui o cálculo do multiplicador. Mas
Por que eu estou fazendo esse cálculo do multiplicador? Porque é basicamente isso, olha só, a nossa expressão. A nossa expressão aqui, ó, se vocês forem pegar e observar, isso aqui tudo, ó, e o 1 que tiver aqui, ele é quem? É o nosso multiplicador. Né? A gente pode escrever isso aí tudo como sendo parte do multiplicador, o multiplicador vezes 1 menos C, 1 menos T, ok? Só que valor negativo, ok? Então, percebam então que encontramos um multiplicador, 2,5. Agora, aqui, como eu havia dito para vocês, a gente está pegando esse valor aqui, é basicamente a mesma coisa do que esse aqui de baixo, né? Eu falo em termos algébricos. Então, encontramos o multiplicador, então vamos fazer quem? 2,5, que é o valor do multiplicador, lembrando do sinal negativo, por isso que fica menos 2,5, vezes 0,2. Ah, mas como que eu encontrei esse 0,2? 1 menos a propensão marginal a consumir aqui, que é 0,8, vai dar 0,2. O 0,75, 0,25, né? Então eu pego aqui 1 menos 0,25, 0,75 e apenas multiplico. Encontramos o valor aqui de menos 0,375. Isso significa basicamente que para cada aumento de uma unidade de gasto do governo, vai haver uma redução do gasto, ou melhor, vai haver uma redução do superávit orçamentário em 0,375 unidades monetárias. Então percebam então que o gasto do governo ele pode vir a reduzir sim o superávit orçamentário. Isso se não houver uma contrapartida da tributação, da arrecadação tributária. Justamente porque, vejamos, lembrando, quem é o nosso orçamento é a tributação menos o gasto, menos as transferências. Opa, espera aí que cortou aqui por conta da imagem, fazer mais embaixo. Então, o nosso superávit é o imposto menos o gasto, menos as transferências. Então, se eu tenho aqui um aumento do gasto e eu não tenho uma contrapartida aqui agora do imposto, esse superávit vai acontecer o que com ele? Ele vai reduzir. Né? Então, esse superávit ele pode reduzir, dado esse aumento do gasto, caso não haja uma contrapartida por parte aqui da tributação. Então, por isso que a gente está falando aqui, naquele caso, caso haja um aumento de uma unidade do gasto do governo, desconsiderando ceteris paribus, né, nossa expressão aí que sempre utilizamos, tudo mais permanecendo constante, vai haver uma redução do gasto ou do superávit orçamentário do governo em 0,375 unidades monetárias. Beleza? Agora, vamos partir para o que a gente chama de superávit orçamentário de pleno emprego. Esse superávit orçamentário de pleno emprego, ele basicamente vai fornecer para a gente o orçamento não em nível real, mas sim em nível de pleno emprego da economia, ou seja, o potencial. É basicamente a mesma ideia que nós temos de hiato do produto, em que a gente identifica a diferença entre o produto potencial e o produto efetivo. Aqui no caso, nós vamos fazer a mesma representação de pleno emprego, no caso, considerando o orçamento do governo. Então, a gente vai pegar a diferença entre o orçamento de pleno emprego e o orçamento efetivo, né? O orçamento real que nós temos dentro dessa nossa equação. Então, aqui nós temos a representação do superávit orçamentário de pleno emprego, né? O nível potencial que a gente tem. E agora, considerando a diferença entre o pleno emprego e o real, nós vamos ter basicamente essa diferença. Ah, mas sumiu o gasto, sumiu as transferências. Se nós pegarmos as duas equações, nós vamos ver que vamos ter os mesmos parâmetros. Então, eles vão se
anular. Então, por isso que ficou basicamente quem? A relação entre o imposto, né, a tributação potencial, né, de pleno emprego e a tributação real, efetiva, basicamente. Então, a diferença entre o superávit orçamentário potencial de pleno emprego e o real vai ser igual à tributação e o nível de produto potencial menos o real. O que isso significa, enfim? Significa basicamente que caso a economia, por exemplo, ela se encontre num processo de recessão, né? Por exemplo, na recessão, o superávit de pleno emprego ele pode exceder o real e vice-versa. Tá? Então, basicamente, nós vamos conseguir perceber que o ideal, né, o que a gente esperaria é que nós tivéssemos um superávit de pleno emprego, mas quando ele for negativo, né, quando ele for menor, nós vamos falar que essa economia ela está num processo de recessão. Ao passo, se o superávit aqui, essa diferença, nós encontrarmos aqui negativa, a gente vai conseguir falar que a gente está tendo um processo de superemprego ao invés de um processo de recessão. Beleza? Então, é isso, pessoal, por hoje. A gente termina aqui essa parte de orçamento e já na próxima aula, que eu já vou postar no máximo hoje e amanhã, já teremos a parte referente a moeda, juros e renda. Ou seja, vamos começar já a entrar na parte referente a IS e ILM. Então, vamos ver os dois lados dessas duas equações, ok? Então é isso, obrigado, até mais.